falando do KYC. Aí quando a gente fala de KYC, a galera Bitcoin às vezes vem e cai de pau, né? Eu não vou comprar nessa plataforma, nessa corretora, nessa exchange, porque tem KYC, porque eu vou entregar, não quero entregar meus dados para o governo, e vocês não deveriam falar sobre esse tipo essa forma de comprar, e aí vira aquela confusão toda. Eu acho legal a gente trazer também aqui, Carol, contextualizar a questão histórica, né, do Bitcoin. O Bitcoin nasceu uma moeda descentralizada. Você pode transacionar sem intermediários, de pessoa para pessoa, sem depender de bancos, sem depender de governos. Esse é o core, né, do Bitcoin ali, as vantagens do Bitcoin, né, o fato dele ser descentralizado, são as características fortes, primordiais que o Bitcoin tem. E aí, claro, quando chega o governo querendo meter o bedelho, quem já entendeu esse propósito do Bitcoin, para que ele foi criado, fica puto mesmo, né? Quando a gente vai falar de KYC e vai falar de impostos e governos querendo tirar a privacidade de quem tem Bitcoin. Só que até um tempo atrás, várias exchanges, por exemplo, não pediam KYC. De fato, não pediam. Até pouco tempo atrás, a própria Binance não pedia KYC. E a galera ficava ainda usando a Binance, porque a Binance não pediu a KYC e tal. E a gente ali naquela época, né, Carol, já trocava figurinha aqui internamente, dizendo, isso aí não vai durar. A galera que aproveite aí esse momento, né, sem KYC, mas isso aí não vai durar, porque o cerco vai fechar. A gente consegue enxergar ali para onde que as coisas estão indo, né? E os governos todos de olho no Bitcoin. Então, assim, até um tempo atrás, as pessoas conseguiam comprar Bitcoin em plataformas, contas digitais, exchanges sem KYC. A partir de 2019, o cerco foi fechando, regras foram sendo criadas não só aqui no Brasil, com a IN 1888, mas em todo o mundo, praticamente, e o cerco foi se fechando, e as exchanges, hoje, elas são obrigadas a solicitar o KYC, pedir os dados dos clientes. Às vezes, claro, tem uma ou outra que ali você consegue fazer compras com um valor mínimo, sem precisar colocar o KYC, né, os seus dados, mas a partir de um valor para cima, às vezes R$500, R$1.000 para cima, você já tem que começar a entregar os seus dados para essas plataformas, né? Ou senão você não consegue sacar, ou você não consegue, enfim, transacionar, fazer alguns tipos de operações dentro dessas plataformas. Então, Carol, era natural que isso ia acontecer. Sim, porque os governos não gostam de uma válvula de escape, né? Por exemplo, se as exchanges são locais em que não pedem dados, as pessoas vão deixar de comprar ativos em corretoras tradicionais, em bancos, para comprar em exchanges, muitas vezes, né? Então, se é uma empresa que está no Brasil, em algum momento ia ser forçada a seguir as regras, ou os próprios bancos iam começar a se incomodar com isso, como a gente viu acontecer, né? Exatamente. Os bancos se incomodando com exchanges que não seguiam as mesmas regras que eles. Então, a própria concorrência, né, entre aspas, mas os próprios bancos começaram a pressionar Banco Central, CVM, entidades governamentais, para que se começasse a ter regras, né, e para que as exchanges fossem consideradas serviços financeiros no Brasil e no mundo. Também tinha no Canadá também, que até então tem uma exchange lá, na verdade uma on-ramp, como é que é o nome? Alguma coisa Toro? Bull Bitcoin. Bull Bitcoin. E o CEO postou essa semana que, infelizmente, ele ia ter que começar a pedir KYC na plataforma porque ele foi pressionado pelo governo canadense. Então, isso está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros a começar isso. E as pessoas que já estavam acostumadas com bancos e tudo mais, ok, o que vai fazer, né? Governos, quando baixam uma lei, o que as pessoas conseguem fazer? Ainda mais uma lei financeira. E não é nem só as pessoas, o que os empreendedores que estão por trás dessas empresas que oferecem Bitcoin através dessas on-ramps, que vão fazer? Ou sai do país, ou coloca essa empresa, abre em outro país, que não tem essa obrigatoriedade e ganha mais um tempo, ou segue a regra do país. O mais comum é a pessoa seguir a regra do país, porque abrir empresa em outro país é uma burocracia, é um gasto, né? Tem que mudar toda a dinâmica ali da empresa. Então, geralmente, os empreendedores acabam seguindo as regras que estão colocadas em jogo, né? E mesmo que vá para outro país, Cacá. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem uma regra que diz não importa se a empresa é de outro país. Se ela atende a um americano, ela tem que seguir as regras americanas. E é por isso que a Binance, lembra, ela fez a Binance UX
US, US. para seguir as regras americanas. Então, não tem tanto a ver também com onde a empresa está, mas a quem ela atende. E aí é o governo de novo dizendo, a população é minha propriedade, né? Trata as pessoas como propriedade. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci agora, mas tinha a ver com isso, que as empresas, elas têm duas escolhas, ou elas fecham por causa dessa lei e não operam mais, ou elas seguem a lei. A maioria, como já teve um grande investimento para começar, de tecnologia, de staff, de funcionário, blá, 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 vai seguir a lei. E aí, lembrei o que eu ia falar. Mas isso é pro fim, tá? Vou só deixar uma pílula aqui, a gente pode deixar pro fim esse debate, que é por isso que é tão importante plataformas open source, que não são de lugar nenhum. Mas a gente pode ir pro final, porque aí seria uma das soluções, né? Mas o ponto aqui é que o KYC, ele pode ser um problema para as pessoas, como pode não ser um problema para as pessoas. Países que são mais abertos, por exemplo, vamos pensar em Madeira ou El Salvador, que não tem imposto de ganho de capital com Bitcoin, que as pessoas conseguem transacionar livremente, não tem essa coisa, esse receio de confisco, de tentar cercar de todos os lados das pessoas. Nesses países ou lugares, como Honduras também, por exemplo, a gente não vê uma intensidade tão grande de KYC com quem tem Bitcoin, sabe? Porque no fim não tem ganho de capital, então eles só querem que as pessoas vão para lá e atrair esse perfil, né? Os Bitcoiners que têm Bitcoin para os países deles. Agora, países mais tiranos, com mais ditaduras, a gente observa que tem muito mais regras burocráticas, inclusive proibição para cima do Bitcoin. Como na Nigéria, como na China, já aconteceu várias vezes, a própria Índia já proibiu o Bitcoin. E o que a gente observa é que o KYC, ele pega uma parte só da população, né? Porque Bitcoin é uma rede descentralizada, não depende do sistema fiat. As pessoas podem acessar via P2P ou podem acessar via economias circulares, comprando e vendendo produtos. Peraí, Carol. Agora tu tocou num ponto importante. A gente até agora falou das exchanges aqui. As exchanges são empresas e elas estão seguindo as regras do país. Tá. Agora, quando a gente fala de P2P, a gente pensa, puxa vida, né? Bitcoin é um sistema peer-to-peer. P2P é a forma mais óbvia e foi como tudo começou, né, no Bitcoin, as pessoas transacionando entre si, vendendo umas para as outras BTC. E P2P, até pouco tempo atrás, também não tinha KYC, não exigia KYC. Só que o cerco também está se fechando para P2P, né, Carol? Eles também estão tendo que abrir empresa, CNPJ, e virar uma empresa para poder fazer esse tipo de transação e negociar Bitcoin. Mas aí tu está falando de um P2P de profissão, né? Aquela pessoa que ela quer se dedicar a ser o intermediário, a comprar e vender Bitcoin de outras pessoas. Mas relações de amizade, por exemplo, Cacá não é uma P2P, ela tem uma profissão, sei lá, ela é engenheira, ela é dona do restaurante. E ela recebeu muito Bitcoin dos clientes dela. E ela quer trocar por Fiat para pagar os fornecedores, não sei. Ou ela é uma empreendedora que tem Fiat e ela quer começar a colocar Bitcoin nos seus caixas. Ambas as direções, tá? Compra ou venda. E ela sabe que eu tenho interesse em comprar ou vender. Ela sabe que eu, por exemplo, tem muita Fiat, ela sabe que eu tenho Bitcoin, sou Bitcoiner, e ela me paga em reais para eu vender os Bitcoin para ela num preço melhor. Grupo de amigos ali, entre os amigos, entre família. Eu tenho Bitcoin, quero vender. Pode fazer uma negociação P2P assim, né? Isso, e aí quando a gente fala de P2P, nesse sentido, é sempre de pessoa para pessoa, ou ponto a ponto, não é a profissão P2P. Porque se for uma profissão P2P, o que vai acontecer? Vai passar um volume gigantesco pela conta bancária dessa pessoa, desse P2P, e em algum momento o banco, que tem essa conta do P2P, vai avisar o Banco Central, as entidades, e vai dizer, fulaninho tá operando um volume muito maior do que operava, sei lá, 2, 3, 5 anos atrás. O que tá acontecendo aqui? E eles vão fechar a conta dessa pessoa porque ela talvez não vai conseguir comprovar de onde é que vem o dinheiro, né? E é assim que muitos P2P sofreram lá em 2019, 2020, lembra, Cacá, que seguido fecharam as contas bancárias de P2P de profissão. Mas o que eu quero dizer é que a negociação P2P de pessoa para pessoa, e não entre uma pessoa e um profissional P2P, uma relação entre pessoas de compra e venda, de trocas, isso não tem como rastrear, monitorar 100% do tempo. A não ser que, e aí é o próximo passo, né, dessa cascata de eventos, que é a CBDC. Porque a partir do momento que existe uma CBDC, os governos vão saber todo o caminho do dinheiro que ele faz, e a única forma das pessoas conseguirem Bitcoin sem nenhum tipo de vínculo com o sistema Fiat é
via economia circular, que é trocando diretamente produtos e serviços por Bitcoin. Mas só voltando num ponto aqui que a gente falou antes, a gente está nem voltando em vários pontos, né, Cacá? Que o KYC, ele é um recurso, um pedido, uma exigência recente. Porque o dinheiro, sei lá, há 50 anos atrás, ele não carregava informação. As pessoas trocavam dinheiro de papel e não tinha informação de onde aquele dinheiro passou, por onde ele foi, o que a Cacá fez com esse dinheiro antes, de quem que ela recebeu. Será que aquele dinheiro já foi usado, aquelas notas foram usadas para comprar drogas? Ou para vender drogas? Ou para financiar terrorismo? Ou para uma série de outros crimes, né? Não Não tinha como importava. saber, porque não carregava informação, né? Exatamente, não A partir, importa. a Dinheiro é partir dinheiro, tem a nota tá comigo, eu vou usar ela e vou trocar ela por um bem e um serviço. O que importa não é o meio, né? Não é o dinheiro, mas sim a ação que a pessoa fez. Então, as pessoas deveriam ser julgadas pelo que ela fez, independente se ela usou Bitcoin, notas, ouro, vinhos, arte. Se ela cometeu um crime, a culpada é a pessoa, não o veículo que ela está usando, os meios que ela está usando, né? Vinho, Bitcoin, ou sei lá, ou dinheiro, dólares, por exemplo, né? Tu Só que já essas pensou, Carol? Tu já pensou se crimes cometidos com, por exemplo, aqueles caras que lavam dinheiro e compram garrafas de vinhos caríssimas, e aí se a polícia ou whatever dissesse assim, não, esses vinhos aqui eles estão marcados, não, ninguém pode beber este vinho, ou quebram as garrafas de vinho, porque os vinhos é que são culpados, eles estão agora marcados porque eles foram usados para lavar dinheiro. Isso não existe, né, cara? Mas era isso que Agora, faziam com Bitcoin, né? exato. Agora com Bitcoin fazem isso, né? Se algumas moedas ali passaram por CoinJoin, né, por Mixer, agora essas moedas elas não podem mais ser usadas. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Fica aqui minha indignação. Tá, então, ó, deixa eu só recuperar o fio da meada, tá? Então, o dinheiro, ele começou a ter toda essa exigência de mais dados e mais informação das pessoas a partir do momento que a gente começou a usar muito mais bancos do que antigamente. Antigamente, as pessoas enterravam dinheiro, colocavam dinheiro embaixo do colchão, guardavam ouro em baús, né? Não existia tão intensamente empurrar as pessoas para intermediários como bancos. E a partir do momento que os bancos também se digitalizaram com as contas digitais, pronto, aí facilitou e muito o recolhimento de informações e vincular cada vez mais dados das pessoas com o dinheiro delas. Isso dá um poder absurdo para bancos e governos. E agora que isso é possível, né, ter esse vínculo absurdo de dados, de quanto que a pessoa ganha, o que ela faz com o dinheiro dela, o que essa faz com que sobra? Ela investe? Ela não investe? Será que ela não está pagando imposto por esse investimento que ela fez? Ou, Cacá teve uma receita aqui, ou ela compra uma casa colada, onde é que veio essa grana? Antes era muito mais difícil fazer esse cruzamento de dados. Hoje está muito mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, o KYC, ele facilita muito usar essas informações à população a benefício de governos corruptos e abusivos. E é esse o maior receio, né? Que a partir da informação de quem que tem Bitcoin ou quanto que as pessoas têm, num momento em que, por exemplo, Fiat hiperinflaciona, hiperinflaciona, é possível forçar confisco, que era o que você estava falando antes, né? Os governos podem tentar confiscar. Só que Bitcoin não vai ter como confiscar, porque não é como ouro, que é fácil de identificar, né? Mas se governos têm total informação sobre as pessoas, se as pessoas só compram com KYC, isso pode ser sim cruzado dados e pode ser forçado a população a entregar o seu Bitcoin, caso a gente chegue nesse ponto, né? E esse é o receio do KYC, que ele seja usado contra a população. Vai lá, Cacá. Não, eu ia só comentar que tem esse lado de confisco e tem o lado também de que agora, por exemplo, o Bitcoin, quem está comprando nos últimos anos, viu o seu Bitcoin valorizar, mas a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos 10 anos, para onde o Bitcoin pode ir em termos de valor, né? E aí o governo está querendo saber justamente isso, né? Vai que o Bitcoin chegue a $1 milhão, né? Vídeo que saiu essa semana aí no canal, né? Que existem algumas possibilidades disso acontecer. Então, o governo vai querer saber, quem que ficou milionário com Bitcoin? Quem é que tá agora com essa bufunfa toda aí? Quem que tá com grana e não declarou isso? Né? O governo quer muito saber quem tem dinheiro, né? Então, esse tipo de controle, ele é muito, muito, muito perigoso, né, Carol?
De novo, é o que a Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, comenta, né? Que se houver uma saída, as pessoas irão usar essa saída. E o que os governos querem? Que as pessoas não saiam do sistema Fiat. Porque é a partir do sistema Fiat que eles conseguem ter controle total. A partir do sistema Fiat, eles conseguem manipular a oferta de dinheiro e roubar as pessoas via inflação. Se as pessoas optam por ter Bitcoin, elas saem desse sistema. Elas não se deixam ser roubadas. Não, se Bitcoin valoriza pra caramba e as pessoas começam a trocar entre si Bitcoin em vez de voltar para o sistema Fiat, que seria o cenário ideal, é um opt-out total, né? Não volta para o sistema Fiat. Só que aí precisaria ter um momento de hiperbitcoinização e Bitcoin se tornar cada vez mais um sistema paralelo, né? Só que até ele se tornar de fato um sistema... Mas, Carol, não faz muito sentido, as pessoas vão querer isso, porque, veja bem, se, por exemplo, a gente tem uma regra aqui no Brasil que você só pode vender até 35 mil sem pagar ganho de capital, sem pagar tributação, vamos supor, tá? Que daqui 10 anos, tá? Eu tenho um Bitcoin esteja valendo aí, sei lá, 5 milhões de reais. Tô chutando aqui, tá? Vamos supor. E aí, daqui 10 anos, isso. E as regras continuam as mesmas. Eu vou querer comprar, sei lá, um apartamento por 2 milhões. Eu vou preferir 1000 vezes pagar direto em Bitcoin para uma outra pessoa, só que aí tem a questão dos dados, né? Não vou ter como fugir disso. Tu não vai ter como, porque tu vai trocar Bitcoin. E a gente entra no... Por que talvez seja interessante, sim, ter um pouco de Bitcoin com KYC e um pouco de Bitcoin sem KYC. Porque quem compra Bitcoin e tem o objetivo, ou acha que no futuro vai querer converter para um bem, aí não vai muito fugir do KYC. Porque qual que vai ser o problema, né? Lá na frente ela vai ter que comprovar fonte de receita, de onde é que veio o dinheiro para comprar essa casa, por exemplo. E se a pessoa não declarou antes, ela tem que pagar uma multa. E aí não vai valer a pena, entendeu? Então, assim, agora, quem tá revoltado, que nem tu falou, tá? Não quer saber de dar imposto nenhum para governo e não quer compartilhar, não quer falar que tem Bitcoin para ninguém, vai sempre comprar Bitcoin sem KYC, nunca vai comprar nenhum bem, vai alugar tudo e vai colateralizar esses Bitcoin. Então, nunca vai voltar para o sistema Fiat, entende? E vai sempre trocar entre pessoas que preferem trocar produtos e serviços direto por Bitcoin, desde que não seja um bem, um carro, uma casa, coisas que estão vinculadas ao sistema Fiat, porque uma casa, você vai no cartório, né, tem escritura, tem um monte de formas de conectar imóveis ao sistema Fiat. Um carro também é um bem, porque daí quando você coloca no seu nome, a Receita Federal vai lá e cruza. Então, assim, a única forma de ninguém saber que você tem Bitcoin é você só guardar Bitcoin e não usar para comprar bens. Você alugar. Você só alugar e usa a valorização dele para alugar via algum... por exemplo, aí vamos para as ferramentas, né? Já existem várias ferramentas que você paga em Bitcoin, como o Bitrefill, Bitcoin Company, e você consegue alugar Airbnb, por exemplo. Tem uma empresa brasileira também que está começando aluguéis, que você pode pagar em Bitcoin. Tem várias empresas Bitcoin only surgindo, que você consegue pagar em Bitcoin e alugar. Você, enfim, conseguindo fazer ali o contrato, beleza. Mas a questão é, se você não tem como comprovar de onde que veio aquela receita para comprar aquele bem, e você vendeu Bitcoin para isso, você vai tomar uma multa e vai acabar muito mais perdendo que ganhando. Então tem tudo isso para ser analisado, né? Então, meu ponto é, você pode fazer as duas coisas. Você pode ter um pouco de Bitcoin com KYC para poder trocar por uma vida melhor lá no futuro. E você pode ter um pouco de Bitcoin sem KYC, que você recebeu de forma direta. E caso a gente se torne uma ditadura, sei lá, uma tirania, o governo não vai ter todas as informações sobre o seu Bitcoin. E não vai conseguir confiscar. Vai confiscar só o que tem KYC, que pode ser uma parte pequena. Por exemplo. Né? Então, boa. É o ponto em que os Bitcoiners começam a ficar paranoicos e começam a pensar em tudo. Tem gente que não quer nenhum Bitcoin com KYC. Que quer tudo sem KYC. Mas aí essa é a questão. Você, lá no futuro você não vai poder converter em nada grande. Vai ser só pequenos mas gatos. Também, ao mesmo tempo, não se sabe do futuro se podem surgir soluções que facilitem essas trocas sem que governos saibam que isso está acontecendo.